2 meses no hospital. Um relato de um acompanhante de uma paciente com Covid-19 nos últimos meses de 2020. No fim do ano, eu coloquei no meu Facebook um breve resumo do que foi a internação da minha esposa entre o dia 27 de outubro e o dia 28 de dezembro. Um pouco antes da internação dela, no ambiente de trabalho, houve uma suspeita de que alguém contaminado tivesse contaminado ela e mais alguns colegas. Ela e esses colegas foram no Shopping Penha, num drive-thru, no dia 24 de outubro, fazer uma coleta de PCR para saber se estavam contaminados ou não com Covid. Ela e mais dois colegas realmente estavam contaminados, né? E essa confirmação veio dias mais tarde. Naquele mesmo dia, naquele mesmo sábado, ela acabou indo no pronto-socorro porque ela percebeu que estava com uma gripe um pouco mais agressiva, né? Ela ainda achava que era uma gripe. O médico alertou que podia ser de fato Covid. Então, no fim de outubro, eu levei a minha esposa ao pronto-socorro no hospital próximo de casa, pois seus pulmões ardiam de dor. Isso foi no dia 27. Eu acabei aproveitando a oportunidade, a minha filha também, e fizemos ambos exames de PCR e nós dois também nos contaminamos com o Covid. Para mim e minha filha, esse vírus aparentou ser uma simples gripe. No início da internação, minha esposa ficou numa área chamada gripário. Ela fez uma tomografia, 30% do pulmão dela se mostrou comprometido. Ela foi encaminhada a um quarto no sexto andar do hospital. Esperava, né, que os primeiros dias de internação seriam apenas para tomar algum antibiótico que poderia ser só aplicado dentro do hospital. Durante o primeiro mês de internação da minha esposa, em cada dia eu recebia notícias ruins. Dificuldade em respirar, necessidade de oxigênio, antibióticos poderosos e agressivos, mudança para UTI de Covid, risco de trombose, entubada e presa ao respirador pulmonar, pulmão comprometido, menos de 20% de chance de sobrevivência, um AVC. Vi minha esposa piorar drasticamente até quase falecer. Ela achava que estava bem, só que ela não estava bem. E no dia 3 de novembro, ela saiu do quarto no sexto andar e foi internada na UTI de Covid. Naquela ocasião, a oxigenação dela estava na faixa de 50%. No dia 4 de novembro, ela acabou sendo entubada, estava sedada. Rapidamente, eu vim conhecer a rotina de uma pessoa internada na UTI, porque diariamente eu tinha oportunidade de visitá-la ao fim do dia. Todos os dias eu recebia um relatório do progresso da doença dela. Nessa fase, essas notícias eu tinha ou pessoalmente conversando com os médicos de plantão, ou na eventualidade de não poder ir, alguém me telefonava e informava como ela estava. Esse período foi particularmente muito desgastante, pois cada dia a notícia que chegava era pior em relação ao dia anterior. Amigos e colegas começaram a colocar mensagens no Facebook, lamentando a internação dela, desejando força, né? Desejando que ela rapidamente melhorasse. Por conta dessas mensagens, de repente pessoas de várias regiões, de vários locais diferentes começaram a perguntar o que estava acontecendo. E eu comecei a ter que responder muitas mensagens. No dia 14 de novembro, quando eu chego para visitá-la, eu vejo essa placa. Eu confesso que nesse dia fiquei muito abalado emocionalmente. Sem o médico falar, foi possível ver que a situação dela era muito grave. Havia uns 9 equipamentos injetando remédio, medicação nela, um cilindro de óxido nitroso do lado da cama dela, com um aparelhinho controlando, reforçando o ventilador pulmonar, que já estava com oxigênio, e ela estava de bruços. Nesse dia, o médico de plantão confirmou que o quadro dela era realmente muito grave. Nesses momentos mais difíceis, eu mandava mensagem para ela como se ela pudesse ler naquele momento. No dia 17, eu escrevi a seguinte informação para ela: hoje os médicos me falaram que seus pulmões estão comprometidos. Estou estudando usar um último protocolo muito invasivo.
Desde sábado estão me alertando a possibilidade de você não sobreviver. Eu não sei se você vai conseguir ler esse texto, mas se tiver oportunidade, saiba que estamos todos sofrendo muito com a impotência de poder lhe ajudar. Você é muito amada, por favor, não nos abandone. E a verdade é que todo fim de dia, depois que eu recebi a informação do médico, eu filtrava, porque algumas dessas informações não eram nada agradáveis, e eu reportava aos amigos, reportava aos parentes, aos conhecidos que se preocupavam com ela. Um primo dela, por exemplo, traduzia em inglês para mandar para pessoas de fora do Brasil. O meu cunhado traduzia para o grego para reportar aos primos e conhecidos e os parentes na Grécia. Eventualmente, pessoas me faziam perguntas por outros meios. Cheguei a fazer reuniões virtuais e, obviamente, atendi muitas ligações telefônicas. Grupos diferentes de amigos quiseram muito encaminhar profissionais de outros hospitais para conversar com a equipe médica, né? Eu tive a tranquilidade de saber, por alguns desses especialistas, que ele estava recebendo todo o tratamento que poderia receber da melhor qualidade. Tudo que nós tínhamos que fazer era esperar que ela reagisse. Por conta desse período, hoje eu entendo a angústia dos médicos quando veem as aglomerações e as pessoas negando a gravidade do Covid. Em alguns dos grupos de amigos que eu tinha, de repente haviam mensagens negacionistas ou falando de teorias da conspiração. Teve um grupo particularmente que eu não aguentei e manifestei que a Covid era séria. Esse foi o momento que eu relatei para um grupo, né, por volta de 23 de novembro, que a minha esposa estava internada e podia morrer. E em algum momento eu coloquei essa imagem dos médicos segurando o vírus para fora da porta e as pessoas fazendo uma festa. Naquela data, os médicos estavam muito preocupados com as aglomerações de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, né? E veja, eu estou gravando esse material em janeiro. E acho que os noticiários estão confirmando que aquelas preocupações eram extremamente válidas. Em algum momento, o quadro se reverteu. A plaquinha de paciente instável foi substituída pela placa de paciente estável. O segundo mês de internação foi coroado com sucessivas pequenas vitórias, modestas conquistas diárias, números favoráveis nas telas de monitoramento clínico, resultado dos exames dentro dos melhores parâmetros, os olhos dos técnicos de enfermagem esperançosos, palavras de admiração dos médicos, fonoaudiólogo impressionada com o tom da voz dela, fisioterapeuta se contendo de alegria ao ver como recuperou os movimentos, rapidamente retirada da canola de traqueostomia, manifestações animadoras de todos os especialistas, a certeza de um breve retorno para casa. Na verdade, ela começou a melhorar, mas não acordava. Tentando estimulá-la, eu comecei a pedir gravações de mensagem de amigos e parentes. Alguns até mandaram vídeo e eu tocava essas gravações. Eu também tocava música grega e eventualmente eu tocava música sacra. Eu posso dizer que algumas dessas músicas davam a ela alguma reação. Às vezes ela chorava, às vezes ela manifestava assim um movimento de face, mas ela continuava dormindo e ela não acordava. Eu ia lá, visitava ela no horário, ficava com ela, conversava com ela, rezava, tocava as músicas, mas ela não acordava. Em algum momento, um médico me falou que seria melhor para o desmame do equipamento de respiração ser feito através de uma traqueostomia do que você simplesmente retirar o tubo diretamente. E pediu minha autorização e eu autorizei. Isso foi por volta de 26 de novembro. Mas, mesmo com a traqueostomia, ela não acordava. E essa demora em acordar fez com que os médicos ficassem preocupados, fizeram exame e constataram que ela tinha tido um AVC. A notícia que me deram é que ela podia ficar com os movimentos do lado esquerdo dela comprometidos ou prejudicados. Ela continuava dormindo, ela não acordava. E isso durou um bom tempo, até que numa sexta-feira, quando eu achei que ela estava para acordar, ela começou a se manifestar que ia acordar, o hospital proibiu as visitas, né? Porque a contaminação de Covid, a segunda onda, o medo da segunda onda estava chegando, muitas internações estavam acontecendo e eu não pude mais acompanhá-la por uns dias. Durante esses 2 meses, testemunhei alguns tipos de milagres. Milagre da medicina com que todos os seus recursos tecnológicos ajudam algumas pessoas a prolongar suas vidas.
Milagre das orações ecumênicas por alguém querido unindo gente complicada. Milagre das redes sociais reunindo amigos e familiares em continentes diferentes. Milagre de ver pessoas cuidando carinhosamente de enfermos. E milagres de natureza religiosa quando até os médicos não esperam mais a cura de uma doença e todos os outros tipos de milagre falham. Bom, ela acabou acordando exatamente num dos dias em que eu não estava lá. Mas o pessoal me informou e por volta do dia 7 de dezembro ela estava numa nova UTI, uma UTI de quem está livre de Covid. Carinhosamente, alguns enfermeiros, técnicos tomaram a liberdade de registrar esse momento e me mandaram essas fotos. Nesse dia, quando repercutia a notícia que ela estava livre do Covid, que estava numa nova etapa do tratamento, né? A alegria foi generalizada. Pessoas em várias partes mandaram mensagens, manifestações de gratidão, né? E foi algo assim muito emocionante. Foi um momento muito feliz. É claro que com todo o tempo que ela tinha passado sedada, ela ainda confundia as informações. Ela ainda não estava perfeitamente lúcida, né? Mas nessa UTI, por exemplo, a minha sobrinha pôde visitá-la num determinado dia. Foi interessante porque nesse dia ela fez o relato para os grupos. O meu cunhado traduziu para a família grega o relato dela. Curiosamente, a minha esposa não lembra direito desse momento. Houve muita oração, de muitas crenças diferentes. Pastores, reverendos, padres entraram em contato, mandavam mensagens, grupos de oração espírita, grupos de oração judaicos, né? Grupos de oração católicos, grupos de orações evangélicos, crenças diversas, gente budista. Pessoas pediam permissão para rezar por ela. O caso mais interessante foi de um amigo que é ateu e falou: olha, você sabe que eu não acredito, Edson, mas pela sua esposa eu vou rezar. Para mim isso foi um milagre. E pessoas que não se falavam, se mobilizando, orando para o restabelecimento, para a melhoria da minha esposa. E finalmente chegou o dia em que ela foi para um quarto, o último quarto dela no hospital nesse período. Foi por volta de 11 de dezembro e era o quarto 339. Nesse quarto, vida nova. Nesse quarto, eu procurei registrar o máximo de pessoas que, de alguma forma, trataram dela, né? Infectologistas, neurologistas, fono, fisioterapeutas, técnicos, enfermeiros, né? Basicamente, cada dia era uma pequena conquista, era uma pequena vitória. E novamente foi muito emocionante quando as pessoas faziam perguntas na rede social e ela mesma dizia: eu estou bem, eu estou respondendo. Ou eventualmente ela fazia chamadas telefônicas, fazia videoconferência com os amigos, ainda no hospital. Foi um momento assim de muita alegria. Naturalmente, a vida continua. Então, problemas, independente dela quase estar falecendo, né? A gente teve que se preocupar com questões laboriais, né? Providenciar atestados médicos para justificar a ausência dela do emprego. Pelo fato dela ter ficado 2 meses no hospital, ela perdeu alguns eventos da vida dela, né? A formatura da minha filha caçula, o primeiro e o segundo turno das eleições, aniversários, momentos da nossa vida familiar, quer dizer, perdeu a Black Friday e tantas outras notícias que não precisamos recordar agora. Quando um paciente de Covid consegue se curar, é uma alegria muito grande para todo o time de profissionais que cuidou dele. Eu tive o prazer de ver vários profissionais durante os dias da alta, os dias que estavam preparando a alta dela, que foi depois do Natal, literalmente irem vê-la, irem visitá-la, nem tanto pela necessidade de prescrever algo ou dizer algo, mas mais no sentido de se deleitar com o prazer de ver uma pessoa curada. E isso é muito compreensível. Depois de tanto sofrimento, tanto esforço, tanto desempenho que cada um teve para que ela ficasse curada, ela finalmente ficou curada. No dia 28 de dezembro, ela finalmente teve alta. O pessoal do hospital preparou um corredor de alegres bexigas coloridas e os técnicos e enfermeiros de plantão a aplaudiram. Ela saiu realmente emocionada. E o nosso filho estava lá esperando a gente no térreo, né? E finalmente ela pôde retomar a vida dela.
Hoje estamos saindo do hospital com ela curada, um desfecho muito melhor do que as probabilidades indicavam. Serei eternamente grato a cada um que cuidou dela. Igualmente agradeço muito cada oração ou pensamento positivo que foi destinado à cura dela. Graças a Deus, a minha família não ficou desfalcada, meus filhos não ficaram órfãos e estamos todos curados. Tivemos sorte. Pode deixar. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Um desses dias eu troquei uma mensagem com uma prima dela. E a mensagem que eu mandei para ela foi exatamente essa, uma reflexão. Vamos celebrar a vida, a família e a esperança de dias melhores. Somos afortunados porque mesmo na adversidade estamos ainda bem protegidos. Há tantos que nesse exato momento estão sozinhos e desamparados, perdidos na multidão. Há também aqueles que com um esforço muito humano estão lutando para salvar vidas. Há também pessoas negligentes e egoístas, fazendo descaso de todos e de si mesmo. Somos todos parte do rebanho humano, passando pela história, aprendendo e tentando evoluir. Vamos rezar para que cada um seja tocado com os nobres sentimentos de amor, da caridade e da fraternidade. Que a principal lição de 2020 seja aprendermos a ajudar mais uns aos outros, tanto em bens materiais como em profundas preces e bênçãos espirituais. Há aproximadamente 2000 anos, o carpinteiro de Nazaré nos veio dar ensinamentos simples e lindos, bem como ao longo dos séculos posteriores, sábios, santos, profetas e boas almas tentaram manter as mesmas lições vivas. Que esta mesma união ecumênica que rezou pela Ina se una por um mundo realmente melhor. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Fiz esse vídeo para agradecer a cada pessoa que participou do processo de cura da minha esposa, tanto no hospital quanto nas orações, bem como no apoio emocional. Como eu já disse antes, tivemos muita sorte. Ela se curou. Edson Barros, janeiro de 2021.